Olá, concurseiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar, aula de noções de informática. Eu sou o professor Gastone e hoje nós vamos estudar segurança da informação. Tá? Então, como é que vão ser gravadas nossas aulas de segurança de informação? Vão existir 4 videoaulas. Primeira videoaula, a parte introdutória de princípios da segurança da informação. Uma segunda aula só sobre ameaças na segurança da informação. Terceira parte, mecanismos de segurança. E uma quarta parte para finalizar aí de procedimentos de segurança. Beleza, pessoal? Então vamos aí começar a estudar segurança da informação. Vamos lá. Por que o estudo de segurança da informação está sendo muito cobrado pelas bancas aí, pelos concursos? Principalmente porque praticamente hoje em dia a gente não consegue mais viver sem a internet. Praticamente todos os dias nós estamos sempre ali conectados, conversando com alguém, mandando arquivo, assistindo um vídeo, fazendo uma compra, uma transação bancária. Então tudo isso é muito legal em relação à internet. A internet tem muita coisa boa, ela nos traz muitos benefícios, muitas coisas legais, mas em compensação também muita coisa ruim. Tem muita gente tentando roubar informações sigilosas, acessar banco de dados de forma indevida, roubar dados de cartões de crédito, números, senhas, tentar roubar, acessar o seu e-mail indevidamente, né? Tentar pegar de alguma forma ilegal, né? De alguma forma maliciosa, informações sigilosas. Então, por isso que o estudo da segurança da informação está muito ligada com esse acesso, com esse assunto de internet. Beleza, pessoal? Então, por isso que as bancas cobram muito segurança da informação. E tenha certeza absoluta, se no seu edital caiu o tópico de segurança da informação, estuda com muito cuidado esse assunto, porque com certeza 2 questões, no mínimo, na tua prova vai cair. Tá? Desses 4 tópicos que a gente vai ver hoje nas nossas videoaulas, beleza? Então, segurança da informação é certo, sempre cair uma questão na sua prova quando esse assunto cai no edital. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, o que seria a segurança da informação? Vamos agora para as apresentações. Vamos lá. Segurança da informação busca reduzir o risco de vazamento, fraudes, erros, uso indevido, sabotagens, paralisações, roubo de informações ou qualquer outra ameaça que possa prejudicar os sistemas de informação ou equipamentos de um indivíduo ou organização. Então, qual é a ideia aqui também, além disso tudo, na segurança da informação? Nós temos que tomar cuidado que a segurança da informação não diz respeito a apenas dispositivos de segurança para ambiente computacional, para ambiente digital, mas para qualquer ambiente, tá? Qualquer ambiente que possua informações sigilosas. Por exemplo, aí na tua empresa, ou então até na sua própria casa ali, aquela gaveta que você guarda informações sigilosas da sua casa, contrato da casa, ou então se você tem uma empresa, você trabalha em casa, ou então também na própria empresa mesmo, aqueles arquivos da contabilidade, né, do RH, dos recursos humanos. Então são arquivos que precisam também serem protegidos, apesar de não estarem no computador. Então a segurança da informação visa proteger qualquer ambiente, não somente o ambiente digital, mas qualquer ambiente que tenha informações sigilosas para serem protegidas. Tá certo, pessoal? E quando nós estudamos segurança da informação, nós temos que seguir alguns princípios que norteiam, que são aí os guias para que exista esse conceito de segurança da informação em um ambiente. E quais são esses princípios que nós temos que utilizar para garantir, né, que nem a nossa figurinha mostra aqui, que a nossa informação, principalmente a informação digital, que é o que é mais cobrado em prova, esteja aí, ó, protegida aí com correntes e cadeados, né? Então, temos que lembrar dos princípios da segurança da informação. Para lembrar dos princípios da segurança da informação, gente, já tem um primeiro macete aí. Lembra da sigla, a CIDA, né? Lembra lá da CIDinha. Então, quem é a CIDA? O C é a confidencialidade, o I, a integridade, o D, de disponibilidade e o A, de autenticidade. Então, esses são os princípios da segurança da informação e que geralmente são cobradas em prova. Tá? Muito cuidado com esses princípios para a gente não confundir um com o outro. Vamos lá detalhar cada um deles? Vamos lá.
Confidencialidade significa proteger informações contra sua revelação para alguém não autorizado, interna ou externamente. Uma outra forma de entender também que às vezes cai na prova é a mesma frase, só que escrito de forma diferente. É que as informações só podem ser acessadas por pessoas autorizadas. Ou seja, se você está criando uma determinada informação e quer enviar essa informação para alguém, por exemplo, um e-mail confidencial. Você quer mandar um e-mail com dados bancários aí para você receber aí um depósito de alguém, né? Então, qual é a ideia da confidencialidade? Você escreve esse e-mail, coloca aí os seus dados bancários, sua conta corrente, agência, CPF, etc e tal, manda esse e-mail para alguém. Ou seja, tem que ser confidencial, tem que estar seguro o envio dessas informações, de forma que só você que criou este e-mail e só a pessoa que vai receber este e-mail vão conseguir ter acesso a essas informações. Ou seja, ninguém mais pode acessar. Tá? Por mais que esse e-mail, por acaso, você está enviando numa rede de computadores e alguém esteja monitorando a tua rede, interceptando o tráfego da tua rede, essa pessoa que está monitorando não deve conseguir, por exemplo, acessar o conteúdo desse e-mail. Ele pode até interceptar o tráfego, mas aí ele vai estar protegido de tal forma que só a origem e o destino vão conseguir entender. Tá? E já aproveitando esse gancho da confidencialidade, nós temos um mecanismo de segurança que a gente vai ver mais daqui a pouco nas próximas aulas, que garante justamente a confidencialidade das informações, que é justamente, deixa eu colocar aqui a canetinha, deixa eu voltar aqui, que é a criptografia. Então você já coloca aí, ó, aqui o primeiro mecanismo de segurança, a criptografia. Criptografia. Então, qual é a ideia da criptografia? Embaralhar os dados, tornar o que é legível e ilegível. A gente vai ver isso bem detalhadamente daqui a pouco, tá bom? Mas garanta que as informações que você está enviando para alguém estejam seguras. Como? Utilizando criptografia. Integridade consiste em proteger a informação contra a modificação sem a permissão explícita do proprietário daquela informação. Vamos pegar o mesmo gancho aí do e-mail. Eu enviei o e-mail para alguém, por exemplo, eu vou enviar um e-mail para o professor Fábio para ele fazer meus pagamentos, né? Fazer o depósito das minhas videoaulas. Então eu passo as minhas informações para ele, as informações bancárias. O que acontece? Eu mando lá para o professor Fábio que a minha, por exemplo, a minha agência é a agência 123 e a conta bancária é 321. Isso foi o que saiu da minha máquina. Aí vai chegar lá para o professor Fábio na máquina dele que a minha agência é a 333 e a conta corrente é a 444. Opa, teve uma alteração aí, aconteceu alguma coisa no meio do caminho em que os dados originais, que eram estes aqui, foram alterados. Ou seja, houve uma quebra da integridade, ou seja, a informação ela foi alterada sem a minha permissão, beleza? Então isso é a quebra da integridade. Então nós temos alguns mecanismos de segurança que podem garantir que a tua informação ela esteja íntegra, né? Então quem é esses mecanismos de segurança? Quem é esse mecanismo de segurança que é o principal mecanismo que nós vamos ver na nossa videoaula que garante a integridade de uma determinada informação. Então, esse carinha que a gente vai ver é o famoso hash. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre hash mais daqui a pouquinho, tá bom? Disponibilidade consiste na proteção dos serviços prestados pelo sistema de forma que eles não sejam degradados ou se tornem disponíveis sem autorização. Uma outra forma de você entender a disponibilidade seria assim, ó, que as informações sempre devem estar disponíveis no momento em que elas são necessárias. Por exemplo, eu preciso de uma informação urgente do meu sistema bancário, tá? Eu tenho que ver se eu tenho um limite para depósito, para transferência, sei lá, para poder fazer uma compra aí urgente. Aí você entra no sistema bancário e o sistema está fora. E aí, você vai deixar de perder a sua compra, de perder um negócio importante porque o sistema bancário está fora? Não. As informações, as suas informações que são sigilosas, são pessoais, que estão lá no sistema bancário, elas precisam estar disponíveis no momento em que você vai utilizar essas informações. Então essa que é a ideia da disponibilidade. A informação ela deve estar disponível. E para que essa informação esteja disponível,
Principalmente os serviços, né, que suportam essa informação, os sistemas que estão armazenando essas informações, eles devem estar o quê? Funcionando o tempo todo. Essa que é a ideia da disponibilidade. E outra, qual é a ideia também? Imagina se você perdeu as suas informações e aí você precisa urgentemente recuperar essas informações. Como você vai fazer isso? Então, essa que é a ideia da disponibilidade também. Se você perdeu algo, você tem que conseguir recuperar esse algo, beleza? E aí, nós temos aí dois carinhas que vão nos auxiliar perdão, na disponibilidade. Primeiro, se você perdeu alguma informação e você quer recuperar algo, o que você deveria ter feito antes? O nosso famoso backup ou a cópia de segurança. E um itemzinho bem bobo, que muita gente não dá nem um pouco de moral para ele e que já foi inclusive cobrado em prova, que é a questão do no break. O no break, professor, é um item da segurança da informação? Olha só, uma vez caiu uma questão da CESP falando assim, que o no break, equipamento que é utilizado para evitar o desligamento de um computador quando vai embora a energia, é um equipamento que garante a segurança da informação. Aí muita gente pegou lá, isso não tem nada a ver. O no-break não vai impedir do meu computador ser roubado. O no-break não vai impedir do meu arquivo ser apagado ou acessado sem permissão. Então tá errado isso daqui. O no-break é só para segurar a energia do computador. Aí muita gente pegou essa questão da CESP e marcou como errado. Não, gente. A segurança da informação ela é muito mais ampla, não somente no sentido de apagar uma informação, de manter a informação confidencial, íntegra, disponível, autêntica, não. Pensa no seguinte, para que serve o no-break? O no-break ele serve para ele garantir energia no teu computador por uma falha da energia elétrica, por algum motivo, a luz foi embora, o gato, o cachorro puxou o fio da tomada, sei lá, né? O teu filho aí fez alguma besteira, desligou o teu computador, mas o seu computador estava ligado no no-break. Ele vai desligar? Não. Então, se você estava trabalhando ali na tua tese de doutorado, ou então terminando aquela planilha do faturamento da tua empresa, que são informações extremamente importantes, você vai perder aquele arquivo porque você esqueceu de salvar e sem querer alguém puxou o computador da tomada, o fio da tomada do teu computador? Claro que você não vai perder. Então, olha só a ideia de segurança em relação ao no-break. Você está tendo a segurança de que os seus arquivos eles não vão ser apagados, tá certo? Eu vou até colocar aqui na minha carinha para não ficar esse negócio monótono aqui, né? Só vocês olhando o texto e sem me olhar, né? Então, qual é a ideia? Ele vai garantir a segurança que você vai ter para salvar o arquivo no disco rígido, no pendrive, no CD, no DVD, sem você perder aquilo que você não salvou. Porque se fosse em qualquer outra situação comum, sem o no-break, você tira o computador da tomada, o que acontece com as informações que você não salvou? Você perde. Tá? Então essa que é a ideia do no-break, então a questão estava correta. O no-break ele é um item que faz parte sim da segurança da informação, porque você vai ter a segurança de salvar os seus arquivos sem perder informações caso ocorra uma eventual queda de energia. Beleza, pessoal? Então essa que é a ideia aí do no-break. Vamos continuar aqui? Autenticidade, identificação correta de um usuário ou um computador. Ou seja, será que aquela informação que alguém me enviou, que eu recebi, ou aquele computador ao qual estou acessando lá o Internet Banking, são realmente computadores verdadeiros? Será que aquela pessoa que me enviou a informação realmente é ela quem ela diz ser? Não é uma pessoa que está se fazendo por ela, tentando entrar em contato comigo para receber alguma coisa, para conseguir alguma informação sigilosa? Quem garante, por exemplo, que se o Fábio mandar um e-mail para mim dizendo que ele precisa dos meus dados bancários para fazer alguma coisa, quem garante que não é alguém que roubou as informações do Fábio, e roubou o acesso dele de e-mail e está mandando um e-mail para mim, por exemplo, para querer saber informações sigilosas? Quem garante isso? É justamente a autenticidade que vai te garantir que a informação ela foi gerada por uma pessoa idônea, uma pessoa que realmente diz quem ela diz ser, não é verdade? Então essa que é a ideia da autenticidade. E para a autenticidade nós temos alguns itens que garantem a autenticidade de uma determinada informação ou de um computador. Imagina só, tu está acessando o teu Internet Banking
E lá no assunto de internet, nós aprendemos o seguinte, que todos os sites que vocês estão navegando são, na verdade, softwares que estão instalados, que estão hospedados em computadores. Ou seja, na verdade, quando você está acessando um site na internet, você está acessando um computador que está hospedando aquele serviço, aquele site que você está tentando acessar. Aí imagina o seguinte, um cara falsifica, um atacante aí falsifica toda a carinha do teu internet bank. Imagina só, tu vai acessar o teu banco e aí ele faz um site igualzinho numa outra máquina que não é a máquina verdadeira do banco. Ele consegue transferir o tráfego, o acesso para essa máquina falsa. Aí você vai entrar com seus dados bancários nesse computador e aí tu pensa que tu está acessando o computador verdadeiro, mas não, tu está acessando o computador atacante. E sabe quando é que tu vai descobrir isso? Depois que ele descobrir os teus dados, tu vai ver que a tua conta bancária vai começar a perder dinheiro. Tá? Então é muito tarde que você vai descobrir isso. Então temos que ter formas, mecanismos de segurança para garantir que aquele computador ou a pessoa que está lidando com aquela informação são verdadeiros. Beleza, pessoal? Então é aí que entra a autenticidade. E quando nós falamos de autenticidade, nós podemos ter aqui dois mecanismos de segurança. Por exemplo, nós podemos utilizar assinaturas digitais. Podemos ter também certificados digitais, nós vamos ver isso tranquilamente, não se preocupem. Certificados digitais. Um mecanismo de segurança que é muito utilizado hoje em dia para identificar pessoas, como por exemplo, nós podemos ter aqui a biometria. Então, olha só, diversos mecanismos que nós podemos utilizar para quê? Para garantir todos estes princípios. Muito importante nós entendermos o significado desses princípios, porque eles são cobrados demais em prova, tá? Então, não confundir os princípios. Beleza, pessoal? Então, olha só, partindo desse princípio que vocês entenderam, olha só a surpresinha aí para vocês. Desculpa, antes de chegar eu ia passar uma questão, né? Só que ainda tem mais um princípio aí, ó, que ele está meio que escondido nos outros princípios, nos 4 princípios da segurança da informação. Então, quais são os 4 princípios? O SIDA, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Aí vem esse não repúdio. O que é esse não repúdio? Olha só, é a garantia de que um agente não consiga negar um ato ou um documento de sua autoria. Só se pode garantir o não repúdio quando você tiver 2 princípios da segurança da informação sendo garantidos ao mesmo tempo: a autenticidade e a integridade ao mesmo tempo. Se não estiver os 2 ao mesmo tempo, não é o não repúdio, tá? Qual é a ideia do não repúdio? Imagine o seguinte, eu vou mandar um e-mail para o professor Fábio para ele fazer o depósito do meu dinheiro. Coloco os dados lá bancários e mando o e-mail para o professor Fábio. Aí o professor Fábio chega, faz lá, pega o meu e-mail, faz o depósito da conta, aí ele manda daqui a pouco o ok, né? uma mensagenzinha no WhatsApp. Olha, Gastone, já depositei o teu dinheiro, pode olhar aí na tua conta. Aí quando eu olho, Fábio, não tem dinheiro nenhum aqui. Aí ele vai olhar o depósito, a transferência, minha nossa, Gastone, eu depositei na conta de outra pessoa. Eu, como, Fábio? Eu te mandei tudo correto no meu e-mail. Como é que tu fez essa besteira? Tava certo no e-mail. Não, Gastone. Olha aí pro teu e-mail direito. Está sendo garantido que foi você que mandou o e-mail e ele está íntegro. O que eu recebi é a mesma coisa que saiu da sua caixa de saída aí, do seu e-mail. Aí quando eu vou olhar pro meu e-mail, poxa vida, professor Fábio, é verdade. Eu coloquei o dado bancário errado. Não era para ter sido essa conta bancária, era outra conta. Ou seja, olha só a ideia do não repúdio. Eu não posso negar algo que eu fiz se estiver sendo garantido a autenticidade, ou seja, realmente fui eu que enviei aquele e-mail, e a integridade, ou seja, o que saiu da minha máquina, do meu computador, foi a mesma coisa que chegou lá na conta de e-mail do professor Fábio. Ou seja, os 2 princípios estão garantidos ao mesmo tempo. Então, isso é o não repúdio. Então, na verdade, nós não temos 4 princípios, nós temos 5 princípios, né? Então, é o SIDA e
o não repúdio, que é a junção da autenticidade com a integridade. Beleza, pessoal? Agora sim, a ideia da questão, né? Olha lá. A política de segurança da informação da Receita Estadual inclui um conjunto de diretrizes que determinam as linhas mestras que devem ser seguidas pela instituição para que sejam segurados seus recursos computacionais e suas informações. Dentre essas diretrizes encontram-se normas que garantem 1. A fidedignidade de informações, sinalizando a conformidade dos dados armazenados com relação às inserções, alterações e processamentos autorizados efetuados. Sinaliza ainda a conformidade dos dados transmitidos pelo emissor com os recebidos pelo destinatário, garantindo a não violação dos dados, com o intuito de alteração, gravação ou exclusão, seja ela acidental ou proposital. Então, olha só o que ele está falando, gente. Violação dos dados, violação dos dados. Olha as palavras-chave: violação, alteração, gravação, exclusão, beleza? Ó, de novo aqui, ó, inserções e alterações. Então, olha só, quais são dos princípios que a gente aprendeu que estão relacionados com a parte de alteração de informação, ou seja, a informação ela só pode ser alterada por pessoas autorizadas. Ou melhor, alterada, veja bem, é alteração, não é o acesso, é alteração, tá certo? Ou a garantia de que as informações elas não sejam alteradas. Quem é o princípio, gente? Então aqui já praticamente tem as palavras-chave, né? Aqui seria a integridade. Aí olha o segundo. Que as informações estejam acessíveis às pessoas e aos processos autorizados a qualquer momento, assegurando a prestação contínua do serviço sem interrupções no fornecimento de informações para quem é de direito. Ou seja, a informação ela deve estar disponível no momento em que eu precisar dela. Qual é o princípio, gente? É o princípio da disponibilidade aqui, né? E aí, 3, que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações armazenadas ou transmitidas por meio das redes de comunicação, assegurando que as pessoas não tomem conhecimento de informações de forma acidental ou proposital, sem que possuam autorização para tal procedimento. Então, olha só, autorização, tá certo? Somente pessoas autorizadas, olha aqui, ó, somente pessoas autorizadas, ou seja, a informação que está saindo da minha máquina só pode ser acessada por mim e pela pessoa que deve receber essa informação. Ou seja, qual é o princípio? É a confidencialidade. Então tá aí, gente. Uma típica questão que pode cair na prova em relação aos princípios da segurança da informação. Então, resposta aí, letra C. Beleza, pessoal? Então tá aí como é que pode cair na prova de vocês questões sobre segurança da informação na parte de princípios. Então é muito importante entender os princípios, porque olha só, olha a interpretação dos princípios para você conseguir acertar a questão. Então várias formas de serem cobrados a mesma coisa, né? Então bancas vão fazer isso com vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos treinar mais um pouquinho. Assim dando a resposta fica fácil, né? Vamos lá. O conceito de confidencialidade refere-se a disponibilizar informações em ambientes digitais apenas às pessoas para as quais elas foram destinadas, garantindo-se assim o sigilo da comunicação e exclusividade de sua divulgação apenas aos usuários autorizados. De novo, a mesma ideia, né, de somente pessoas autorizadas podem ter acesso à informação. Apesar de ter deixado o gabarito aí sem querer aparecendo para vocês, a resposta aí, ela tá corretinha. É o conceito da confidencialidade, beleza? Então, isso aqui é a ideia de confidencialidade, perfeito? Vamos lá. Outra forma de cobrar questões sobre princípios, né? As bancas gostam de inverter os princípios para confundir a cabeça de vocês. Olha a ideia dessa questão. Entre os atributos de segurança da informação inclui-se a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. A integridade consiste na propriedade que limita o acesso à informação somente a pessoas ou entidades autorizadas pelo proprietário da informação
Ou seja, o acesso é permitido somente a pessoas autorizadas. A integridade? Não. Aqui seria quem? Aqui seria a confidencialidade. Então, a resposta está errada. Então, esse princípio aqui é a confidencialidade. Beleza, pessoal? Então, tá aí a ideia de como os princípios podem ser cobrados na prova aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, tá aí, gente. Primeira parte introdutória aí em relação à segurança da informação. Os princípios da segurança da informação. Muito importante estudar esse assunto, tá? E praticar mais questões. Não se preocupe, no decorrer das nossas videoaulas serão gravadas mais questões para vocês se prepararem e estarem aí afiadíssimos para a hora da prova. Tá bom, pessoal? Vamos continuar agora com o resto da nossa videoaula. Agora vamos entrar na próxima. A próxima videoaula será a segunda parte, que serão as ameaças. Quais são os riscos que nós estamos correndo em relação, por exemplo, à internet? Quem é que pode estar tentando atacar a gente? Quais os tipos de ameaças? O que é um vírus? O que é um worm? O que é um cavalo de Troia? Tá? Então existem diversas ameaças aí para a gente estudar e estar preparado aí para a prova, beleza? Fica aí com a gente e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!